Olá, galerinha linda do meu coração, eu sou a professora Juliana e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do Mais Aprendizagem. Semana passada vocês viram sobre a educação financeira. É muito importante saber lidar com o dinheiro e para saber lidar com o dinheiro, precisamos saber operar com os decimais. É bem importante, eu sei que vocês não gostam muito, mas é importante a gente saber. E vocês trabalharam sobre uma qualidade de caráter que é a honestidade. Isso é muito importante a gente desenvolver, porque a gente tende a ser malandro mesmo, né? Então a gente precisa se esforçar para desenvolver essa qualidade na nossa vida que é bem importante. Mas hoje o nosso assunto é outro. Hoje nós vamos falar de animais de estimação, aquelas coisas fofinhas que trazem alegria para o lar a qual elas pertencem. Vamos lá? Segundo o site Affinity Pet Care, os animais de estimação contribuem para o desenvolvimento emocional e estimulam a autoestima. Alguns estudos apontam que o vínculo com o animal de estimação melhora a autoestima para abordar as interações sociais, tanto com o resto das crianças quanto com os adultos. Então, os animais de estimação, eles nos ajudam, gente, nas interações sociais e ajudam no desenvolvimento das emoções também. Hoje em dia o povo está bem desequilibrado, nós estamos desequilibrados nas nossas emoções. E os animais em casa podem nos ajudar a desenvolver isso. Por exemplo, um gatinho. Você tem? Aí eu vou logo. Qual é a pergunta que não quer calar? Você tem um pet? Você tem gato? Normalmente as avós gostam de gatinho, né? A minha mãe gosta de gato, adora gato, tem uma penca na casa dela. E coelho? Coelhinho também é muito fofo, né? Só cuidado na hora deles se reproduzirem, viu? Porque eles crescem absurdamente, mas eles são muito fofinhos. Cachorro? Cachorro é básico, né, gente? Quem nunca teve um cachorro? Você nunca teve? Ai, é muito bom, gente. Eu tenho uma bem grandona, uma São Bernardo linda. Adoro brincar com ela. Ou então, de repente, um cavalo. O que você acha? Ai, professora, cavalo não é animal de estimação. Não é aqui na cidade, mas nas chácaras, nas fazendas, além de ajudar nas atividades diárias, ele também pode ser um bichinho de estimação. Olha que legal. Olha que bom papo para você aí, ó. Conversa com os seus colegas. Eles têm animais de estimação? Tem? Qual é a raça? Qual é a espécie? Que tipo que ele é? Que nome você deu? Ó, um nome bem legal para você dar é Bhaskara. Já imaginou? Bhaskara, vem aqui. Vai ficar original, hein? Vamos lá, então? Segundo essa pesquisa do SPC Brasil, 76% dos brasileiros com acesso à internet possuem animal de estimação. Mais de 3/4 da população que tem acesso à internet, possuem algum animal de estimação. E daí aqui agora ele vai dar pra gente a porcentagem, a estimativa dos tipos de animais. Quem que ganha? Cachorro, Os cachorros com 79% são em primeiro lugar. Gatos em 42% e pássaros em 17%. Os demais têm peixes, que é 13%, tartarugas 6% e roedores 5%, como coelhos, camundongos, furões e porquinhos da Índia. Então, o cachorro sai na disparada. A maioria das pessoas que tem animal tem um cachorro. Então, vamos para a pergunta olhando para esses números aí, ó. Cachorros 79%, gatos 42%. É o mesmo número, né? E roedores 5%. Aí a pergunta é o seguinte: quantas vezes maior é o número de cachorro em relação ao de pássaros? Claro que nós estamos trabalhando não com o número de animais, estamos trabalhando com a porcentagem. Então, em porcentagem, quantas vezes o número de cachorros é maior em relação ao número de pássaros? Eu quero que você pense e marque a opção mais próxima que tiver aqui, ok?
conseguiu resolver esse? Quando você precisa trabalhar quantas vezes um número é maior ou menor que o outro, é uma comparação. É quantas vezes o menor cabe dentro do maior, certo? Então, ou você vai por estimativa, assim, somandinho, ou você faz uma conta de divisão, que fica muito mais prático, certo? Então, aqui, ó, se você pegar o 79, que é a porcentagem de cachorros, e dividir por 17, lá, ó, que é a porcentagem dos pássaros, você vai ter esse número aqui, ó. Ela é uma divisão que não tem fim, ela continua. Deu 4,64705 e vai embora, ok? Mas eu preciso marcar a opção mais próxima. Então, dessas que eu tenho aqui, a mais próxima é 4,5, ok? Você conseguiu? Muito bem. Se você não conseguiu, se você não lembrou como que fazia o algoritmo, lembra da divisão, tá bom? A gente não gosta muito dela, mas ela é muito útil na nossa vida. A mesma pesquisa mostra que 61% dos donos de animais de estimação veem seus pets como membros da família. Eles são tão queridos que é contado, né? Pai, mãe, vô, tio, tia, papagaio, cachorro, eles são contados juntos. E você tem? Você vê ele como membro da tua família ou não? Vamos para a pergunta? O censo PET, ele diz que tem 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil. Olha a quantidade, gente, 139,3 milhões. Para você ter uma ideia, eu fui pesquisar o número de habitantes. A projeção é que em 2020, agora, nós seríamos em 209 milhões de habitantes. Se são 139 milhões de animais, dá praticamente 1,5 humano por animal. Olha a quantidade. É bastante, né? Tá, mas a minha pergunta é outra. Olha aqui a pergunta. Como se escreve esse número em notação científica? Então, só para lembrar vocês, notação científica é quando você pega um número com a escrita extremamente extensa e você escreve ele de forma mais curta. Como que você faz isso? Usando potência de 10. Aquele monte de zerinhos que você tem lá, é como se você conseguisse contrair eles em um 10 com um expoentinho em cima. Agora eu não vou mais dar dica. Vê o que você consegue fazer aí.
Conseguiu fazer? Normalmente as pessoas têm dificuldade em trabalhar com notação científica por causa das potências de 10. Mas é muito fácil. É só você brincar com a posição da vírgula. A vírgula, ela vai mudar de lugar, ok? Só lembrando, todo número tem vírgula. O número que não aparece é porque não precisa, mas está no final. Por exemplo, 5. 5 é um número inteiro, não precisa de vírgula, mas está no final. Se você fosse escrever com a vírgula, seria 5,0, ok? Então vamos lá. 139,3 milhões. Você tem que escrever esse número por extenso para conseguir entender, tá bom? Então, ó, escrevendo o número por extenso. Então, 139 está na classe do milhão, nas unidades de milhão, tá? Esse vírgula 3, ele ficou depois do número inteiro, então ele fica na classe das unidades de milhar. Então, ele fica aqui, ó, ok? E eu tenho as unidades simples, que é as unidades, as últimas lá, né? Que você vai preenchendo com os zeros. Então, primeiro eu preciso saber como é que escreve por extenso. Então, é assim, ó, 139.300.000. Essa é a escrita dele. E para transformar em notação científica, eu vou caminhar com a vírgula, tá bom? Olhando para esse número aqui de cima, onde que está a vírgula? Ai, professora, não tem. Tem sim, tá no final. É só você pensar em dinheiro. Se você pensar em R$20, aonde que está a vírgula? Não vem rápido na cabeça? 20,0? É a mesma coisa. Números inteiros está no final, então a vírgula está aqui no final. A notação científica, nós temos que deixar o menor número possível inteiro. Ou seja, eu preciso deixar um número só na frente da vírgula. O que está na frente da vírgula é o número inteiro. Lembra disso? Então, eu vou caminhar com a vírgula de lá até chegar aqui. E quantas casas eu caminhei? 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, você escreve vezes 10 elevado a 8. Esse 10 elevado a 8, ele está comprimindo toda aquela quantidade de zeros ali. Então, a resposta certa é a letra D. Essa foi difícil, né? Essa eu peguei pesado. Mas foi bom para a gente estar lembrando desses detalhes que acabam passando desapercebidos, né? 3. O levantamento também mapeou onde estão os PETs por estados e regiões do Brasil. Então, vamos ver como é que está a divisão dos nossos queridos PETs. Em 2018, a maior concentração de animais de estimação esteve na região sudeste, com 47,4%. Ou seja, quase metade dos PETs está na região sudeste. Depois, em seguida, está o nordeste, com 21,4%. Depois vem o sul, com 17,6%. Ó, nós aqui é no sul. Centro-oeste, com 7,2%. E o norte, com 6,3%. Tá bom? Isso é porcentagem. Então, a pergunta é, se imaginarmos um total de 1.000 animais, quantos teriam na região centro-oeste? Lembra que porcentagem é uma comparação. Ele está comparando 100%, ele está imaginando que tivesse um total de 100. A minha pergunta agora é, se eu tivesse 1.000 animais, 1.000 é um número agora, não é porcentagem, quantos animais teriam na região centro-oeste? E agora é um tempinho para você pensar.
Conseguiu fazer? Esse é bem tranquilo, né, gente? Então, nós vamos comparar. 100% eu teria 7,2%. Se fosse em número 100 animais, eu teria 7,2 animais. Não existe 7,2 animais, né? Mas é no caso da conta aqui. Eu quero 1.000 animais, eu tenho 72 animais, ok? Então, a resposta certa é a letra D, 72 animais na região centro-oeste, se imaginássemos num total de 1.000 animais. Vamos para o próximo? O 4 diz assim, segundo este gráfico de barras sobre animal preferido, quantas pessoas foram entrevistadas? Então, agora eu vou deixar você ler o gráfico e pensar um pouquinho. Conseguiu pensar nesse? Tem que dar uma lida no gráfico, gente, não é só passar o olho, tá bom? Então, lendo o gráfico, qual é o seu animal de estimação preferido? Aqui na horizontal nós temos os tipos de animais, cachorro, pássaro, gato e peixe. E na vertical temos a quantidade de pessoas que preferem cada um dos animais. Como eu quero saber quantas pessoas foram entrevistadas, eu preciso somar a quantidade de pessoas que preferiram cada animal. Então, 16 pessoas preferiram o cachorro, 4 pessoas preferiram o pássaro, 8 preferiram o gato e 2 preferiram o peixe. Somando tudo dá 30 pessoas entrevistadas aqui, ok? Essa foi tranquila, né? Conseguiu fazer de boa. Vamos ver esse outro texto aqui, O Instituto Pet Brasil divulga dados atualizados sobre a população de animais de estimação em todo o território nacional. De acordo com números levantados pelo IBGE e atualizados pela inteligência comercial do Instituto Pet Brasil, em 2018 foram contabilizados no país. Presta atenção agora que nós vamos ver os números, 54,2 milhões de cães,
39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos. Olha a quantidade de animal, gente. A estimativa total chega a 139,3 milhões de animais de estimação. Em 2013, essa população era de 132,4 milhões, segundo os dados fornecidos pelo IBGE. Então, olha a quantidade de animal, gente, olha a quantidade. O que assusta a gente, ó a carinha assustada ali, ó, é o crescimento. Olha lá, ó. Em 2013, nós tínhamos cerca de 132,4 milhões. E a estimativa para 2018 é 139,3 milhões. Ah, professora, é muito próximo, não cresceu nada. Faz a continha de menos aí, ó. Em 5 anos, de 2013 até 2018, significa que a população aumentou 6,9 milhões, quase 7 milhões de animais que aumentaram. Gente, é muito animal de estimação, muito mesmo. Então, está crescendo, a população significa que está tendo mais animalzinho. Vamos ir para esse último aqui, ó. De acordo com o gráfico ao lado, qual é a porcentagem das pessoas que têm gato como animal de estimação? Então, você precisa determinar a porcentagem. Então, lembrando que o total é 100%, você precisa do total, o total aqui de pessoas total entrevistadas, certo? E você quer saber a porcentagem específica do gato. Tempo para você. Conseguiu? Vamos lá ver como é que a gente monta a regra de 3, porque se perde a porcentagem não tem como, você tem que ir para a regra de 3, ok? Então vamos lá. Total de entrevistados. Então somando aqui, ó,
o verdinho, 17 cachorros, eu tenho 11 gatos, eu tenho 2 tartarugas e eu tenho 1 peixe e papagaio, ok? Então, eu tenho um total de 31 pessoas. As pessoas que gostam de gato é o rosinha aqui, ó, são 11. Então, o meu total é 31. Então, ó, 100 está para 31, assim como uma letra. Eu coloquei G de gato, tá bom? Você pode colocar o que você quiser. Está para 11, que é a quantidade de gatos. Porcentagem embaixo de porcentagem, número embaixo de número. Aí você multiplica em x, ok? Então vai ficar 31 vezes g igual a 100 vezes 11. 100 vezes 11, 1.100. O 31 que está multiplicando passa dividindo. Você efetuando essa conta, você tem 35,48. Aproximadamente, esse tiozinho aqui em cima do igual significa aproximadamente, tá? 35% da preferência de gato nessa pesquisa aí, ok? Então, pet, gente, é algo que é muito lindinho. Nós precisamos estar cuidando deles, ok? Eles fazem parte da nossa família. Então, se você tem, cuide dele. Cuide muito bem dele, ame, se esforce, supra as necessidades dele. E se você não tem, o que você vai fazer? Você vai cuidar também, ok? Se você se deparar com algum animal que não é seu, você cuida também, não maltrata, tá bom, gente? Fica a dica aí, tá bom? Se você está acessando pelo Classroom, não esqueça de registrar sua frequência. E se você está fazendo pela TV, não esqueça de levar as atividades em casa e até a próxima aula.